Conforme anunciado, a gente recebe agora a deputada federal pelo PSB de São Paulo, a deputada Tabata Amaral, para conversar com a gente sobre o bloqueio ao programa Pé de Meia. Oi, deputada, bom dia, seja muito bem-vinda. Não te ouço, deputada. Será que está mutado? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, perfeito. Tá certo. Pessoal, bom dia. É um prazer estar conversando com vocês aqui no ICL. Muitíssimo obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho e vamos ao que interessa. Vamos lá, porque na mensagem enviada para a abertura dos trabalhos legislativos de 2025, nesta semana, o presidente Lula mandou um recado aos parlamentares ao dizer que a educação voltou a ser prioridade no Brasil. Ele citou como destaque o programa Pé de Meia, um programa de incentivo para estudantes da rede pública que teve os recursos bloqueados pelo Tribunal de Contas da União. De autoria da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, o projeto, segundo o TCU, ficou fora do orçamento e estaria operando à margem das regras fiscais. Por essa razão, o tribunal suspendeu, desde o dia 22 de janeiro, o pagamento dos recursos provenientes de fundos privados e que não tenham passado pelo orçamento. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão e o governo espera que o tema volte à pauta do plenário do TCU hoje, para tentar reverter o bloqueio. Deputada, há risco do programa ser mesmo desativado? Primeiro, agradecer a vocês por esse espaço. Roberta, William, Demori, realmente é um prazer estar falando com vocês. Antes de entrar nessa tecnicalidade, porque eu acho que a gente precisa explicar para as pessoas o que é que de fato está acontecendo, me permitam falar antes da importância do pé de meia. O que é que está em jogo nesse momento? Por conta de uma tecnicalidade, e eu já vou defender o meu ponto, a gente está falando de 4 milhões de jovens brasileiros, jovens pobres, que tem na educação sua única saída, que esses jovens podem ficar sem receber o pé de meia a partir de março. Por que foi que eu escrevi o pé de meia? Por que foi que eu lutei tanto para aprovar esse projeto? Porque eu sei, por experiência, pelo que vi na rua na pandemia, pelo que estudei, que tem muito jovem talentoso que não consegue terminar os estudos porque tem que levar dinheiro para casa, porque tem que levar o alimento para casa. O pé de meia, gente, funciona. Foi testado em Israel, foi testado na Colômbia, foi testado aqui no Brasil. Brasília, Rio de Janeiro, está demonstrado. É política pública séria. Para cada R$1 que a gente bota, a sociedade economiza 7. Por quê? Porque o jovem no ensino médio aumenta a expectativa de vida dele, ele tem menos risco de se envolver com crime, ele tem mais chance de fazer uma faculdade. É isso que a gente está falando. São jovens que estão sonhando, que estão terminando o ensino médio, que estão contribuindo para o nosso país e que agora se veem com risco de não receber mais essa poupança, esse incentivo. Tá bom, Tabata, mas o que foi que aconteceu de fato? É um pouquinho técnico, mas aguentem firme aqui comigo e Roberta, William, Leandro me ajudam também nessa. Vamos lá. Existe um fundo que foi criado que é o FIPEM. O que é isso? É um fundo que a Caixa administra para pagar o recurso do pé de meia. É o fundo do pé de meia. E aí, no ano passado, o que o Congresso viu? Tinha um recurso sobrando em um outro fundo muito importante, que é o FGEDUC, que é o fundo do FIES, que a gente conhece. E aí, o que o Congresso fez? Prevendo já esse nó. Aprovou uma lei, para quem quiser pesquisar, Lei 14.995 de 2024, falando, governo, só por uma vez você está autorizado a fazer o quê? Pegar o dinheiro que sobrou do FIES e botar no FIPEM, no pé de meia. É só uma vez, viu, governo? Porque esse dinheiro está sobrando e o pé de meia é importante demais. Congresso autorizou. Foi o que o governo fez. Aí entra agora o Tribunal de Contas falando, não, a gente não concorda. Primeiro tem que pegar o dinheiro que sobrou no FIES, trazer para o Tesouro, para a conta central do governo, para só depois colocar no fundo do pé de meia. Peraí, o Tribunal de Contas tem que fiscalizar, tem que acompanhar, mas no final do dia, quem é soberano no termo de legislação é o Congresso Nacional. Como é que um Tribunal de Contas questiona uma transação financeira que foi autorizada pelo Congresso Nacional com essa lei que foi aprovada?
Então, quando a gente olha para esse para trás, que é o recurso desse ano, tá tudo certo. E é isso que a bancada da educação vem defendendo, explicando para a população que é o nosso dever, mas trabalhando com o Tribunal de Contas da União, com o governo, com o Congresso para falar, peraí, isso aqui foi aprovado, isso aqui tá certo. Tá, batei para o ano que vem, o pé de meia vai estar no orçamento? Ou vai ter essa coisa de pega um dinheiro que sobrou no fundo? Vai estar no orçamento. Porque o Congresso já sinalizou, o próprio ministro Haddad já disse isso, o governo já sinalizou. Então não tem um problema do pé de meia não estar no orçamento. Tenho certeza que isso vai acontecer ano que vem. Agora, eu juro que eu encerro aqui. É porque para mim é muito importante que todo mundo esteja na mesma página. Agora, não me entra na cabeça, porque a gente está falando de 4 milhões de alunos, que alguns parlamentares, e é isso que está acontecendo, porque são de oposição ao governo Lula, estão no direito. Mas estão fazendo palanque em cima disso, de uma lei que eles sabem que foi aprovada aqui no Congresso, porque acham que o pé de meia é bom para o governo Lula, então a gente vai acabar com o pé de meia. E onde ficam os estudantes? Quando eu apresentei o pé de meia, Bolsonaro era o presidente. O pé de meia não é de um, não é de outro, é dos estudantes brasileiros. Então, de novo, não tem nada de errado com essa transferência desse fundo, foi autorizada, foi pontual, e quem está fazendo palanque em cima disso está dizendo que esses 4 milhões de jovens não importam de nada. O que importa é essa politicagem que a gente vê aqui em Brasília. Vai lá, Demore. Deputada, Rô, posso fazer uma pergunta? Sim, deputada, primeiro, muito obrigado pela entrevista. Esse assunto, aliás, eu quero parabenizar pelo pé de meia. Eu falei muito no ano passado nos programas. Eu acho um dos programas, Rô. Não é porque a deputada está aqui, se quem recuperar os programas do ano passado vai ver quanto eu falei desse programa, porque eu me coloquei no meu ensino médio, lá na quinta série no colégio estadual, eu não tinha perspectiva de fazer universidade. Eu falei várias vezes sobre isso. Eu fui fazer depois que meus pais conseguiram, a gente conseguiu uma bolsa. E então, assim, esse programa, para as pessoas que não entenderam, ele cria uma poupança para o estudante, cara. Você sai do ensino médio, você tem uma grana guardada que vai te ajudar a pensar, pô, se eu preciso mudar de cidade, eu consigo pelo menos pensar, dar a entrada no aluguel de um apartamento, eu consigo comprar móveis, eu consigo comprar as coisas que eu preciso para ir para uma universidade, eu consigo me organizar minimamente na vida. Você dá um mínimo de perspectiva em relação ao estudante que sai do ensino médio. Então, primeiro, parabenizar, porque acho que a gente tem que ser justo, e quando as coisas realmente são boas, bem feitas e testadas em outros países e também no Brasil, eu acho que a gente tem que defender esse programa. Esse programa, como a deputada falou, ele é um programa importantíssimo para milhões de pessoas que eventualmente vão sair do ensino médio, não tem grana para nada, cara. Vai ter que se virar, vai ter que fazer sabe lá o quê, né? Então, deputado, eu só queria fazer um ponto que é o seguinte: o TCU, a gente não quer imaginar que o TCU não tem que fazer seu trabalho, mas o TCU não poderia, por exemplo, como esse dinheiro já existia, né? O Brasil não inventou esse dinheiro, ele não saiu do nada, né? O TCU não poderia, por exemplo, deputada, ter feito uma anotação, como o TCU faz muitas e muitas vezes, dizendo, olha, tudo bem que vocês fizeram isso nesse ano com uma lei aprovada pelo Congresso, mas atenção, no próximo ano pode ser de um modo diferente. O TCU faz isso cotidianamente em diversos processos. Vejam a gravidade, o TCU bloqueou o dinheiro, gente, uma medida extrema. Então há uma avaliação também, deputada, que o TCU poderia ter pegado um pouco mais leve, feito uma anotação, por exemplo, em relação a isso? Demore, eu concordo 100% contigo. Me permita só fazer uma correção aqui, que eu não tinha visto que o Eduardo Moreira estava com a gente, então mandar um abraço também para ele que está aqui nos acompanhando. E para mim você foi no X da questão. De novo, o que foi aprovado pelo Congresso, no meu entendimento, se alguém quer questionar, vá no STF questionar. E aqui eu não estou defendendo o Congresso em si só, estou defendendo a Constituição brasileira. O Congresso autorizou essa transação. O que o TCU poderia ter feito, e é isso que eu venho defendendo, e assim, não vou acrescentar nada no que você disse, porque está perfeito, olha, a partir do ano que vem, o correto é que o pé de meia esteja no orçamento, que não haja uma transferência entre fundos. Essa é a nossa recomendação para o Congresso brasileiro, que o recurso esteja sempre voltando para o Tesouro, mapeado no Tesouro, e aí tá para ficar claro para as pessoas que têm uma preocupação fiscal com o país, que é justa. O governo não gastou um centavo a mais, o dinheiro era da educação. A gente pode se defender. O pé de meia não aumenta, deputada. O pé de meia não aumenta o déficit, não aumenta o gasto do governo, é isso? De jeito nenhum, gente, é isso. Tinha um dinheiro que sobrou no FIES, que foi transferido para o fundo do pé de meia.
E aí o que o TCU, esse Tribunal de Contas, que assessora o parlamento brasileiro, eu acho que é importante lembrar disso, está dizendo gente, não é legal transferir de um fundo para o outro, tem que voltar para o Tesouro transferir para esse fundo. E aí eu concordo, o TCU poderia ter dito, essa é a praxe, não saiam aí mais aprovando lei, dizendo que essa transferência pode acontecer, não. Mas não foi isso que aconteceu até aqui. De fato, são 6 bilhões de reais que estão travados do pé de meia, e até na explicação que você trouxe. O que é o pé de meia? Tem aqueles 100 reais mensais, que é para segurar a nossa juventude na escola. Tem que ter uma alta frequência, vale dizer. E aí, gente, eu vivi isso, é para você levar o pão para casa, é para você enfrentar essa pressão que existe para quem vem da periferia de ajudar desde cedo. Agora, o mais interessante é a poupança. São R$1.000 que são depositados para cada ano que esse jovem termina do ensino médio. E o jovem só pode acessar a poupança quando termina tudo. E se fizer o vestibular, tem um bônus. E a gente vai viver agora o primeiro pagamento da poupança. Isso não pode estar em risco, porque o jovem se organizou, seja para empreender, seja para fazer um curso técnico, para se manter na faculdade. Então, enfim, muito grave o que está acontecendo. E quando eu falo do uso político, eu tenho certeza que, porque confio na independência do TCU, que a gente vai chegar no entendimento sem prejudicar estudante nenhum. Mas quando tem político como Nicolas Ferreira, que vai lá e tuita, o pé de meia é o novo Pix, is the new Pix. Sério mesmo. Assim, para mim isso não é sobre esquerda e direita, não. Para mim isso é sobre alguém que não tem empatia, que não conhece a população, o país que representa e que quer fazer a UE sem importar quem vai ser impactado. Um bom dia, deputada. É um prazer receber a senhora aqui no ICL. Aproveitar que a senhora falou agora sobre esquerda e direita, eu queria te perguntar sobre seus posicionamentos na Câmara dos Deputados. A senhora faz parte do PSB, um partido que é historicamente um partido progressista, partido de esquerda, mas também nas suas votações a senhora tem um histórico de votações ligadas a pautas mais liberais. Por exemplo, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, privatização dos Correios, MP da Liberdade Econômica, lei do despejo. Essa pauta que a senhora traz agora, por exemplo... Me perdoe, me incomoda muito quando a imprensa tradicional, que eu tanto respeito e admiro, acaba reproduzindo fake news. Eu nunca fui a favor da lei do despejo, peço, por favor, que vocês façam essa correção. Tudo bem, mas as outras pautas a senhora concorda que a senhora votou favoravelmente? Só quero que você registre a correção, peço desculpas, mas enquanto mulher sou um alvo preferencial de fake news e não vou permitir que isso aconteça aqui. Feito o registro, deputada. Eu gostaria de perguntar se a senhora, com essa pauta, que é uma pauta importante, agora a pauta do pé de meia, que é uma pauta de bem-estar social, uma pauta onde o Estado pretende ajudar, especialmente quem mais precisa, como é que deve ser a atuação da senhora na Câmara dos Deputados nesse resto de legislatura de 2 anos? A senhora deve voltar a tratar sobre essas pautas mais importantes de bem-estar social, em especial para quem mais precisa? Vamos lá. Eu acho que talvez eu tenha que explicar para vocês a minha posição, mas eu tenho convicção que eu não preciso explicar para os meus eleitores. Os eleitores que me permitiram ser uma das pouquíssimas parlamentares que voltou ao Congresso com uma votação maior, os eleitores que me deram 600 mil votos numa eleição muito difícil em São Paulo, os eleitores que conhecem a minha história, conhecem o nosso PSB e que entendem que é sim possível a defesa de uma responsabilidade social com uma responsabilidade fiscal. E todo o meu mandato vem se pautando sobre isso. E ouso dizer, hoje não estou sozinha. O que a gente vê com o ministro Haddad no governo atual é justamente isso. Quando o Haddad entende que se não cuidar das contas, a gente não vai conseguir cuidar de quem mais precisa, muita gente na esquerda vai lá e taca uma pedra no Haddad. E quantas vezes eu não sentei para conversar com ele em que ele falou: Tabata, eu entendo o seu voto na reforma da Previdência, eu concordo contigo, eu entendo que você está olhando para o todo, que você não está aqui para brincar com as pessoas. Então me uno a esses seres que talvez sejam minoria na política brasileira, infelizmente, porque a gente sabe que o fisiologismo tomou conta de muita coisa, os extremismos também, mas desde o dia 0 do meu mandato, minha defesa é essa: combate à desigualdade. Como? Responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Então, sim, toda vez que puder me posicionar por um Estado mais eficiente
que combate privilégio, a gente vai ter coragem de falar de super salário no serviço público? A gente vai ter coragem de falar de regalia? A gente vai ter coragem de combater isenções que estão dando dinheiro para a empresa grande, enquanto a empresa pequena se mata para pagar seus impostos? Para quê? Justamente para que a gente possa fazer o que venho fazendo desde o dia zero. Tenho muito orgulho de ser autora da lei que nossa bancada feminina lutou muito para colocar absorvente na escola. Tenho muito orgulho de ser a idealizadora do Pé de Meia. Tenho muito orgulho de ser uma das autoras do novo Fundeb. E não vou ficar aqui me gabando, não, porque, graças a Deus, foram mais de 20 projetos que viraram lei, a esmagadora maioria na área social. E eu sei que quando a gente é mulher, a gente às vezes tem que se amostrar um pouquinho, se gabar um pouquinho, ficar enchendo o saco falando do nosso trabalho, porque a gente sempre vai ter que se provar mais. Deputada, é só fazer uma correção, a sua correção. Matéria do Estadão, de 3/6/2022, assinada por Davi Medeiros, cobrada nas redes sociais. Tabata Amaral diz que votou errado em PL que autoriza a penhora de imóveis. A senhora explica na matéria que votou errado, mas a informação que a senhora votou pela matéria não está errada. A senhora só corrigiu depois o seu voto, deputada. Você lê a matéria inteira. Acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso trabalho. Eu com o meu e vocês com o de vocês. Na matéria fica claro que eu fui contrária ao projeto e que em uma das votações de um trecho do projeto, eu de fato registrei o voto errado e na sequência corrigi. Mas se você pega o projeto, o meu voto estava certo desde o começo. É isso que eu falei, né? Infelizmente, as fake news no nosso país tomam conta. Só fico triste quando é a imprensa tradicional e que eu tanto respeito que repercute essas fake news. Deputada, prazer falar com a senhora, César Calejão aqui. A gente viu ao longo da última década uma presidenta que foi democraticamente eleita sofrer um impeachment com base no que na ocasião era a emissão de crédito suplementar sem aprovação parlamentar. Agora, e portanto isso é um processo bastante sério e agudo no Brasil. Agora a gente vê a extrema-direita e setores da direita também tentar organizar um processo de impeachment contra o presidente Lula com base nessa questão do pé de meia. Como é que a senhora, acho que se eu não me engano, o Demori me disse agora, né, Demori, que parece que já são 100 assinaturas a favor da iniciativa do impeachment. Como é que a senhora avalia esse contexto e o que deve acontecer a seguir nessa questão que estão querendo mobilizar em termos de impeachment contra o presidente Lula? César, peço desculpa, também não estava te vendo aqui na conversa. Não tem problema nenhum, deputada. Vão aparecer nos quadradinhos para mim. É um prazer estar conversando com você também. Prazer. Acho que, primeira coisa, impeachment é um processo político. A presidente Dilma não sofreu impeachment porque fez a pedalada. Concordo que houve uma pedalada durante o governo Dilma e que pedaladas aconteceram antes e depois do governo Dilma e não levaram a impeachments nesse caso. Foi um processo político contra o qual me posicionei, inclusive, e acho que a gente tem que colocar isso muito claro, porque enquanto a gente não mudar a lei do impeachment no Brasil, vai continuar sendo um processo político. As desculpas, as narrativas se arrumam de acordo com a ocasião. Dito isso, não existe uma pedalada em relação ao pé de meia. Quem que conduz o processo de impeachment é o próprio Congresso. O que o Congresso fez? Volto a dizer, aprovou a Lei 14.995 de 2024, que autoriza a transferência desse recurso que sobrou no fundo do FIES para o fundo do pé de meia. Como é que o Congresso, que aprova uma lei que autoriza a transação que o governo federal fez, vai dizer que essa transação está equivocada? De novo, aí é hipocrisia. Aí é você não saber dos fatos. O próximo parlamentar que aparecer na minha frente dizendo que isso é uma pedalada, eu vou perguntar o que é que ele estava fazendo na hora que ele votou sim à lei. Será que estava mexendo no WhatsApp? Será que estava dormindo? Será que foi a assessoria que votou? Porque como que tem parlamentar questionando uma coisa que o próprio parlamentar apoiou, que o partido do parlamentar apoiou? Essa lei não foi aprovada só pela base do governo, não. Ela foi aprovada por todo o Congresso Nacional. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. De novo, o que me frustra, e eu espero nunca perder esse idealismo, porque a gente tem que ter limite.
no que é oposição, no que é extremismo, no que é polarização. Tem parlamentar, eu citei aqui o tweet do Nicolas Ferreira, que está fazendo de tudo que puder para enfrentar o governo Lula. Eu já fui oposição. Mas como que eu fazia oposição? Pegando dado, questionando as coisas, sabe? Fazendo um debate respeitoso. Você discorda do governo Lula? Você vote. Você tente ganhar a próxima eleição. Agora, não dá para você prejudicar 4 milhões de alunos em cima de uma narrativa que sequer se sustenta porque você não gosta do presidente Lula. Aí, assim, sinceramente, faça-me o favor, o que eu venho mostrando para as pessoas é, Nicolas e companhia tem todo o direito de ser oposição. Eu já fui oposição. Mas oposição se faz com respeito, seguindo a lei. E não você inventando história como estão inventando e ignorando o projeto que eles também ajudaram a aprovar, que autorizava essa transação, e mais, colocando em risco 4 milhões de jovens, que se saírem do ensino médio agora, a gente pode perder essa geração para sempre. É muito mais difícil retomar depois. Então é para essa irresponsabilidade que eu quero chamar a atenção. Tá certo. Deputada, muito obrigada, viu, por participar do ICL Primeira Edição aqui conosco. Tenha um ótimo dia e um bom trabalho. Vamos ficar de olho aí nesse programa que é muito importante para o Brasil, no futuro do Brasil. Obrigada. Bom dia. Roberta, muitíssimo obrigada. Peço só um apelo a quem está nos acompanhando. Talvez a maioria de quem está aqui não fez educação pública, não sabe o que é de fato ter que escolher, sabe? Entre estudar e arrumar um emprego com 15 anos para ajudar a sua família. Mas procure se informar. O que é o Pé de Meia? Como ele funciona? Qual foi a história de aprovação desse projeto? Que história é essa de transferência de fundo? E defenda o Pé de Meia. A gente adora colocar a educação no discurso. Tá aí uma baita oportunidade, não só para quem recebe o Pé de Meia, mas para todos nós, de fato, defender a educação pública, de fato, defender o desenvolvimento e a inclusão nesse país. Mais uma vez, muito obrigada e um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, deputado. Bom dia. Obrigado.